Os trapézios são aquele músculo que, quando está bem desenvolvido, dá logo aquela aparência de pá, este gajo é um touro. Quer seja de trás, em que se vê o músculo todo, ou então de frente, que só se vê tipo aquelas bossas aqui ao lado do pescoço, pá, é fantástico. Não só é um músculo muito importante em termos estéticos para parecer um gorila, como também tem funções importantes ao nível da estabilização das omoplatas e também da articulação do ombro. Por isso é sempre boa ideia tê-los bem trabalhados. E neste vídeo vou-te ensinar a treinar os trapézios como deve ser, para conseguires retirar o máximo de estímulo possível e veres essa parte superior e média das costas a crescer e a ficar forte. Por isso, fica aí desse lado. O meu nome é Bernardo, eu faço vídeos sobre treino de musculação e alimentação para te ajudar a ganhar massa muscular e ou perder gordura, e neste vídeo vamos falar sobre treino de trapézios. Vamos começar por ver muito brevemente a anatomia e funções do trapézio, vamos ver como é que isso se traduz na escolha de diferentes tipos de exercícios e acabar com algumas recomendações práticas no que toca a programação de treino. Quando falamos sobre trapézios, a malta pensa só na porção superior, mas a verdade é que este músculo corre desde a base do nosso crânio até às últimas vértebras torácicas, por isso ele cobre uma boa parte das costas. Do ponto de vista prático, nós dividimos os trapézios em três porções. Temos a porção mais superior, em que as fibras correm na diagonal de cima para baixo. Temos a porção média, em que as fibras correm mais ou menos na horizontal, e temos a porção mais inferior, em que as fibras correm na diagonal de baixo para cima. Todas as porções participam no movimento de retração das omoplatas, que é o principal, ou seja, elas puxam-nas em direção à coluna. No entanto, como o músculo tem fibras em várias direções, faz todo o sentido nós incluirmos vários tipos de exercícios para termos um desenvolvimento mais completo do músculo. E aqui, na minha opinião, temos três grandes categorias de exercícios. Primeiro temos aquilo que eu vou chamar de remadas horizontais. Estas são aquele exercício base que trabalha os trapézios como um todo, em especial aquelas fibras mais médias. E aqui o que interessa é o ângulo entre os braços e o tronco. As remadas horizontais são aquelas em que os braços estão mais ou menos perpendiculares com o tronco, quer tu estejas sentado numa máquina ou então dobrado para a frente a fazer uma remada com barra. Depois temos aquilo que eu chamo de remadas altas. Este tipo de exercícios assemelha-se bastante ao anterior, mas o ângulo entre os braços e o tronco está um bocado mais fechado. Aqui vamos trabalhar muito bem as fibras mais horizontais dos trapézios, mas também as superiores, porque para além de haver um movimento das omoplatas para dentro, elas também se movimentam ligeiramente para cima. Quanto mais fechado for o ângulo entre os braços e o tronco, maior vai ser o ênfase na porção superior dos trapézios, até que chegamos àqueles exercícios de remada alta pura, em que também já tem um grande envolvimento do deltoide médio. Antes de passar ao terceiro tipo de exercícios, quero só falar aqui sobre remadas com versus sem peito apoiado. Há uma delas que eu tendo a preferir, mas quero deixar aqui bem claro que lá porque eu prefiro uma não quer dizer que a outra seja uma merda e que ambas as categorias de exercícios produzem resultados. Com isto em mente, pessoalmente eu tendo a preferir variações em que o meu peito está apoiado, seja num suporte próprio ou então no banco. Isto por duas razões principais. Em primeiro lugar, ao ter o peito apoiado eu vou ter mais estabilidade. Com esta estabilidade eu vou conseguir ser capaz de produzir maiores quantidades de força e também vou conseguir grindar melhor aquelas últimas reps, tendo a certeza que não estou a usar balanços para trazer o peso. Segundo, com o peito apoiado eu retiro os eretores da equação. Os eretores da coluna são um conjunto de grupos musculares que seguem ao longo da nossa coluna e que têm vários comprimentos. Em exercícios de remada sem apoio para o peito, estes músculos vão estar mais ativos porque eles têm que manter a coluna numa posição mais ou menos neutra. Isto não é mau, mas pessoalmente eu sinto que acumulo demasiada fadiga nos eretores e isso acaba por ser contraprodutivo para eu estimular ao máximo os meus trapézios. Com o peito apoiado não há tanta necessidade de haver esta estabilização por parte dos eretores da coluna, por isso eu consigo concentrar-me a 100% em produzir força com os trapézios e em levá-los verdadeiramente perto da falha muscular. Mais uma vez, isto não quer dizer que exercícios sem o peito apoiado sejam uma autêntica porcaria e que não sirvam para nada, mas pessoalmente tendo a preferir exercícios em que tenho o meu peito apoiado, seja em remadas na máquina, seja num banco como quando estou a fazer na Smith Machine ou então com halteres. Caso opte por variações em que não tenho o meu peito apoiado, eu escolho normalmente a polia, ou seja, aquela estação de remada sentado. Isto porque fazer exercício com halteres ou então com barra livre é onde eu sinto menos estabilidade e onde sinto que acumulo mais fadiga em termos de eretores da coluna. Voltando aos tipos de exercícios que temos para trabalhar os trapézios, em terceiro lugar e por último temos os pull-downs verticais. Este tipo de exercícios acaba por ser o inverso do anterior, na medida em que temos o movimento das omoplatas para dentro, mas também para baixo. Por isso vão trabalhar muito bem as fibras mais médias dos trapézios, mas também as mais inferiores.
Isto pode ser feito com vários tipos de pegas, desde mag grips a barra longa ou então a minha preferida, que é aquela pega onde tu consegues ter duas pegas individuais à distância que tu queres. Desta maneira eu posso manipular quer o afastamento entre as minhas mãos, quer também a posição e o movimento dos pulsos, de maneira a encontrar a posição em que me é mais natural dar ênfase ao movimento das omoplatas. Independentemente do tipo de exercício, em todos eles queremos, como eu acabei de dizer, enfatizar o movimento das omoplatas, ou seja, deixá-las afastarem-se da coluna à medida que o peso nos puxa para a frente e depois começar o movimento com a retração das omoplatas, ou seja, puxando-as para junto da coluna. E este movimento vai ser mais facilmente feito com os cotovelos um bocado mais longe do tronco. Okay? Se tiveres os cotovelos aqui muito juntinhos, vais acabar por chamar muito dorsal ao barulho e isso não é uma coisa má, se esse for o teu objetivo. No entanto, se quiseres tentar isolar os trapézios, este movimento com os cotovelos mais afastados vai ser mais natural para fazer esta retração e protração das omoplatas. Para além destes 3 grandes exercícios, tens mais 2 que podem ser uma boa adição ao teu plano, se quiseres dar um pouco mais de ênfase à porção superior ou então à porção inferior. Para a porção superior temos os shrugs, ou encolhimentos, como a malta Zuka costuma dizer. Estes podem ser uma opção porreira e eu aqui aconselho vivamente a fazer 2 coisas. Primeiro, utilizares uma barra ou uma polia dupla para poderes ter uma pega mais larga que a distância entre os ombros. E a segunda, é inclinar o tronco ligeiramente à frente. Isto tudo para não teres apenas um movimento de cima para baixo, que acaba por não trabalhar muito bem os trapézios, mas também de fora para dentro e de frente para trás. Para a porção mais inferior temos exercícios tipo Y-Raise. Este tipo de exercícios são excelentes para trabalhar os deltoides, principalmente a porção mais média, mas também a porção mais inferior dos trapézios, para além de serem muito bons para manter a articulação do ombro saudável. Por isso podem ser uma boa adição ao teu plano. Agora que já sabes quais os tipos de exercícios que tu deves incluir no teu programa para trabalhar esses trapézios, vamos falar sobre programação de treino. Primeiro, em relação à frequência de treino, tal e qual como qualquer outro grupo muscular, eu aconselho a treinar 2 vezes a cada 10 dias, até 3 vezes na semana para a maioria das pessoas, dependendo de experiência, preferências, entre outras coisas. Segundo, regra geral, escolher entre 1 a 2 exercícios de trapézio para a mesma sessão e tentar não ser muito redundante na escolha dos mesmos. Sendo o trapézio um grupo muscular com fibras em várias direções, eu não vejo grande razão em ter, por exemplo, uma remada horizontal com halteres e depois uma remada horizontal no cabo. São exercícios muito semelhantes. Terceiro, não precisas ter exercícios para cada uma das porções em todas as semanas. Podes ter, mas não é necessário. O trapézio ele trabalha como um todo e tu não vais ter zero crescimento de determinada porção se não tiveres um exercício super específico para essas fibras. Aqui o importante é mesmo ter alguma variação dos ângulos enfatizados. Se tens, por exemplo, 2 exercícios de trapézio por semana, podes ter uma remada mais horizontal e outra mais alta e uns mesociclos depois trocar essa remada alta por um pull down vertical, por exemplo. Quarto, na minha opinião, perder alguma amplitude nas últimas repetições de cada série é ok. Como o objetivo passa por trabalhar os trapézios, e os trapézios atuam nas omoplatas, desde que haja uma boa quantidade de movimento, uma boa quantidade de amplitude de retração e protração das mesmas, está tudo ok. Pessoalmente, mesmo quando os meus cotovelos já não estão a ir tão para trás ou para cima como foram nas primeiras reps, se sentir que continuo a ter uma boa amplitude de movimento em termos de retração e protração nas omoplatas, eu continuo a fazer repetições. Quando começo a sentir que aquele movimento de retração, ou seja, de puxar as omoplatas, já não está a acontecer muito, então é aí que eu paro. Quinto, se tens acesso a máquinas que manipulam a quantidade de resistência que oferecem em cada ponto de amplitude, então utiliza-as. Assumindo que são boas. Máquinas como as da Prime, em que nós conseguimos tornar o peso mais leve quando os trapézios estão mais fracos e mais pesado quando eles estão mais fortes, vão permitir trabalhar muito bem toda a amplitude de movimento e aquilo que eu disse no ponto anterior já não se verifica, já não é uma necessidade. Por último, para ver como é que eu faço alguns dos exercícios de trapézios que eu referi aqui, então vou deixar aqui 2 vlogs de treino. Um de costas mais bíceps e outro de pernas mais upper back. Em ambos eu explico e mostro como é que eu gosto de fazer 2 dos 3 grandes tipos de exercícios de trapézios.